Olá, amigo, amiga. Hoje nós vamos comentar a respeito de algo importante, uma consideração importante que me foi requerido, em certa ocasião, com relação ao assunto do jejum intermitente. Então, para quem não conhece, o jejum intermitente é aquele jejum na qual a pessoa fica ali com uma janela, né, durante o dia, na qual ela se abstém do alimento. Normalmente ela fica até às 11 ou até ao meio-dia sem comer nada e depois até umas 7, 8 horas da noite ela se alimenta. Depois novamente fica um período longo, contando com o período do sono, né, sem se alimentar. Então essa prática tem sido muito difundida hoje e algumas pessoas me perguntaram, né, como profissional da área da saúde, eu achei importante colocar esses 3 pontos, essa consideração com relação à fisiologia do sistema digestivo. Então, como fazer, se utilizar do jejum intermitente, preservando o nosso sistema digestivo. Então, vamos ver agora. O primeiro ponto é relativo à questão do descanso do aparelho digestivo, né? Nós sabemos que o médico, né, tem aqui o nome dele, Yoshinori Ozumi, que ganhou o prêmio Nobel em 2016, defendeu esse descanso do aparelho digestivo. Então, nós podemos, nas horas em que cada pessoa se atribui, se determina a praticar esse jejum intermitente, como eu dei o exemplo, vamos supor que vamos nos alimentar às 11 horas. Então, nós podemos tomar aquela refeição com calma, tranquilidade, e depois aguardar preferencialmente 5 horas. Se a pessoa não consegue, ela começa com 4 horas, mas preferencialmente 5 horas até fazer a segunda refeição. Que nós sabemos que 2 refeições por esse mesmo motivo da fisiologia é até melhor do que 3. Mas, para a maioria das pessoas que estão acostumadas ali a comer a toda hora, alguma coisinha, se inicia, se pratica 3 refeições. E aí a pessoa, por exemplo, comeria às 11 ou ao meio-dia. E aí comeria novamente às 4 ou às 5. E depois não seria necessário comer nada. Mas ela pode, no caso de ter fome, fazer uma refeição de uma fruta. Uma fruta doce, por exemplo, uma goiaba, uma maçã. Comida de maneira devagar, bem mastigada, lá pelas 7, 8 horas da noite, para não ir dormir com fome, né? Então, esse é o primeiro ponto que a gente quer frisar aqui, o descanso do aparelho digestivo. Então, não é necessário a ciência comprovar, e a despeito dessa comprovação desse cientista, nós temos aí os livros de fisiologia. Quem estudar os livros de fisiologia já vai conseguir chegar a essa conclusão, certo? Que é importante preservar o aparelho digestivo, dar o devido descanso para ele, certo? Então, vamos lá. Segundo ponto, a hidratação adequada. Então, se a gente pratica esse descanso digestivo nessas horas, intervalos, e à noite, até no início da manhã, nessas horas que você vai estar em jejum, é importante fazer uma hidratação adequada. Uso de água pura, né? Muitos profissionais de saúde falam, e até especialistas, no uso de líquidos, mas essa é uma orientação muito vaga, muito ineficiente, porque hoje em dia, se falar em líquidos, né, nós encontramos aí tantas coisas com conservantes, com várias substâncias nocivas à saúde, então nós temos que falar em água pura. Se realmente queremos orientar uma saúde para o nosso paciente, nós temos que falar em água pura, certo? E esse é um diferencial muito importante. Então, esse é o segundo ponto, a hidratação. Eu tenho um vídeo que fala sobre hidratação, dá todas as dicas aqui também nesse canal. Você pode ver depois esse vídeo com calma, certo? E o terceiro e último ponto, respeitando a fisiologia da digestão, é a questão do comer, né? Comer da maneira correta. Como é o comer da maneira correta? Além de comer o alimento correto, que é o alimento composto por frutas, legumes, cereais, oleaginosas, não muita variedade na mesma refeição, 3 ou 4, combinadas adequadamente. O que significa isso? Não misturar frutas com verduras, certo? Não misturar carboidratos com verduras, principalmente, e outras
cuidados que devemos ter na combinação alimentar para que possamos comer de maneira adequada. Além disso, também o mastigar de maneira adequada, lentamente, estarmos em paz no momento da refeição, estarmos bem hidratados, vale a pena separarmos um tempo para fazermos a nossa refeição de maneira adequada. Diante do possível, nós conseguimos, diante dos imprevistos do dia a dia, nós conseguimos fazer o melhor ali para cumprir essas regras que são as regras básicas importantes para a nossa saúde. Muitas vezes não conseguimos o ideal, mas nem por isso vamos negar esse ideal. Não, pelo contrário, temos que conhecer esse ideal e procurar chegar mais próximo possível desse ideal, certo? Então vamos lá. Nós já foi aqui falar dos 3 pontos, agora eu quero falar um ponto muito importante relativo ao jejum, que é a espiritualidade. Nós sabemos que a nossa saúde integral está diretamente ligada com a espiritualidade. Hoje em dia, tabus já foram quebrados e nós podemos falar desse assunto de maneira livremente, de maneira a não suscitar os preconceitos, certo? Então, saúde e espiritualidade são assuntos ligados. Então, a própria Bíblia fala do jejum. Talvez o verso mais conhecido seja aquele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E também a Bíblia nos adverte, né? Deus nos adverte através dos escritos inspirados de sua palavra, como ele já conhecia a natureza humana caída, a tendência do ser humano de se vangloriar por conta do jejum. Então ele nos adverte de que o jejum não deve ser motivo de vanglória, e sim, ao contrário, motivo de humilharmos o nosso coração perante Deus e podermos mais facilmente ouvir a voz de Deus e até entender a sua palavra, entender aquilo que Deus quer para nós, certo? Além da Bíblia Sagrada, temos também os testemunhos, que são livros escritos pela profetisa Ellen White, que é uma profetisa autorizada pela Bíblia, dos tempos modernos, para que nesse tempo que vivemos, são tempos muito difíceis. Agora temos aí o surgimento de uma nova pandemia, então são tempos muito difíceis, para que nós possamos, através desses escritos, estarmos preparados para enfrentar o que vem pela frente, em termos de saúde e de espiritualidade, certo? Então, analisando os livros, e eu vou deixar lá embaixo as referências desses livros, a gente pode ver que essa autora, Ellen White, nos orienta de várias formas. Então, por exemplo, nos abtermos de uma refeição no dia, ou de 2 refeições no dia, certo? Sendo que isso seria muito importante para a nossa saúde, prevenção de doenças. Ela fala também de 1 dia por semana, ou 2. Então, ela fala que em casos de sobrecarga de órgãos por excesso de alimentos e alimentos inadequados, que muitas vezes ingerimos e não é o certo, devemos deixar esses alimentos, tomar todas as providências. Em caso de sobrecarga do aparelho digestivo, nós devemos prover, e muitas vezes é melhor do que até qualquer remédio, certo? Então, às vezes a gente usa remédios naturais, chás como o boldo, por exemplo, amassado, e que adianta isso se na próxima refeição ela vai ser inadequada ou vai ter sobrecarga para os nossos órgãos? Então, ela também nos orienta dessa forma. Ela também nos orienta com relação ao uso de frutas, um jejum, um dia passado com frutas, que é um alimento simples, isso também é muito importante. Ela fala também de 1 ou 2 meses de abstinência, e a gente pode incluir aqui, como eu já tive uma experiência, passar 1 mês, e tem pessoas que conseguiram passar mais meses, e eu admiro, com uma dieta de alimentos em sua forma crudívora, frutas, legumes, cereais na sua forma crua, somente deixando de lado durante esse período os alimentos cozidos, e isso é muito bom também. E ela também nos orienta especificamente em caso de febre, né? Ela fala também que o nosso corpo se torna febril com esses excessos que eu falei anteriormente, por isso tirar um dia da semana para fazer um jejum ou 2 é muito importante e melhor do que qualquer remédio, certo? E ela também nos orienta em caso de febre específica, ficar em jejum no momento da febre para se poder hidratar com água pura, e assim que a febre baixar, entrar com um alimento simples, ou quando o paciente
não suportar, entrar com alimentos simples. E ela observa o cuidado de não nos debilitarmos, não fazermos assim o jejum a ponto de ficarmos muito debilitados. Após analisarmos estes ensinamentos, que hoje são comprovados pela ciência, pela fisiologia humana, certo? Da profetisa Ellen White, que foi comprovada pela Bíblia. Então, é uma profetisa da parte de Deus. Deus é o criador de toda a raça humana, de toda a saúde, de toda a fisiologia humana, ele não erra. Eu quero finalizar lendo 2 versos importantes. Um deles está em Conselhos do Regime Alimentar, página 188 e 189, ou Eventos Finais, página 82.2. Diz assim: agora, daqui por diante, até o tempo do fim, até o fim dos tempos, mais alguma coisa, não confiemos em nossa sabedoria, mais alguma coisa, devemos pôr de parte dias de jejum e oração. E no final diz assim: pode não ser requerido a abstinência completa do alimento, mas o comer moderadamente e um alimento mais simples. Então esses versos são muito importantes. Tem também um outro verso que está no livro Medicina e Salvação, página 283, ou Eventos Finais, página 82, que diz assim: os homens precisam pensar menos no que comer, no alimento temporal, mais alguma coisa, e mais no alimento do céu. Nos orienta a pensarmos mais no alimento do céu, começarmos a ter um regime alimentar mais simples, fazer a prática do jejum, nos aproximarmos mais de Deus, para estarmos preparados para tudo que vem pela frente, para estarmos preparados para formar um caráter à semelhança de Deus, com a ajuda de Deus, comunhão, e sermos vencedores para a eternidade e assim ajudar outras pessoas também.